Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Recriando a Educação, a série para profissionais de TI. Meu nome é Carla Furtado e esse é o segundo encontro dos 5 que estamos tendo nessa semana. Nessa série, a gente vai explorar diferentes possibilidades de abordagens com o uso das tecnologias educacionais. Para isso, teremos executivos que vão compartilhar com a gente sua expertise acumulada nos últimos anos de trocas com diversas equipes e instituições de ensino. Hoje, para falar de um assunto muito importante que é a segurança, a gente recebe o Marcelo Lagden, que é Account Technology Strategist na Microsoft. Ele vai nos mostrar como fortalecer a postura de segurança e se proteger contra ameaças usando o Azure Security Center e o Microsoft 365 Security. Se durante a sessão você tiver qualquer dúvida, é só utilizar o nosso chat. Nossos especialistas Microsoft vão te responder em particular e ao final da apresentação, o Marcelo também vai responder perguntas selecionadas, então não deixe de enviar a sua. E se você precisar de legendas, é só ativar a transcrição para o português aqui pelo próprio Teams. Marcelo, a gente pode começar agora. Seja muito bem-vindo ao Recriando a Educação. É com você. Excelente tarde a todos, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre um tema tão importante. Obrigado pela apresentação, Carla. Então, meu nome é Marcelo, trabalho já há alguns anos na Microsoft, quase 10 anos, e tenho atuado aí como estrategista de tecnologia. A gente tem sempre levado a mensagem de segurança e a sua importância para as organizações, e especialmente para mim, como trabalho na área de educação, para as instituições de ensino. O nosso tema aqui hoje, a importância de novas abordagens de segurança nos ataques cibernéticos, cada vez mais sofisticados, cada vez mais modernos, tá bom? Bom, então vou dar início aqui à nossa sessão. Eu trouxe aqui um pouquinho do contexto que a gente tem de tendências nos ataques cibernéticos, No primeiro pilar, a gente tem uma tendência para as ameaças, evoluindo rapidamente para explorar temas comuns, temas da atualidade, como, por exemplo, o Covid, É uma técnica de phishing relativamente antiga, mas os temas são sempre novos, Alguma coisa que sempre está criando a curiosidade nossos usuários para que eles sejam induzidos a clicar numa mensagem, num ataque de phishing, O caso aqui do Covid, ele recebe alguma mensagem buscando informação, ele acaba clicando ali para obter e aí acaba comprometendo o seu próprio dispositivo, Ataques de ransomware, cada vez mais ganhando popularidade, generalizada, Agora eles podem ser lançados até mesmo contra instituições menores, pequenas, e com apelo muito voltado à monetização, o incentivo financeiro para os atacantes, Ou seja, o que é o ransomware? Eles lançam ataques, comprometem alguns endpoints, servidores, componentes daquela organização, eles são sequestrados, e são liberados mediante apagamento, Então, como a gente tem esse apelo, esse incentivo, ele acaba atraindo atacantes de várias naturezas, aí, de vários portes e tamanhos. Nation State Attacks, são crimes cibernéticos voltados para Estados-nações, são mais sofisticados, divide mais ou menos aí por alguns pilares, software não atualizado, gerenciamento de configuração de ambiente deficiente, gerenciamento de credencial também não suficiente, não uso de multi-factor authentication acaba facilitando esse tipo de ataque. Outra tendência é roubo de dados PII, são informações sensíveis, Personal Identifiable Information. É crescente, pesquisas, dados de alunos, eles acabam tendo alto valor e acabam também atraindo atacantes para as instituições de ensino, tá bom? No próximo aqui, o que eu trouxe nesse slide aqui? Tendências em cibersegurança estão em constante evolução. O que a gente quer dizer? A parte de pessoas, a gente tem uma falta de pessoal qualificado, treinado, capaz de responder a esses sofisticados ataques cibernéticos, Estima-se que esse ano 3,5 milhões de vagas não preenchidas na área de segurança. Então, a gente tem uma boa
um bom mercado aí para ser explorado, né? Sem contar na dificuldade de formar um profissional de cibersegurança de forma adequada, completa, apto para atuar aí nas várias ferramentas disponíveis no mercado atualmente. A parte de conformidade, requisitos, custos de conformidade estão cada vez mais aumentando. A gente tem aqui no Brasil o LGPD, né, já está em vigor já tem um tempo. Então, são preocupações crescentes com a vulnerabilidade de dados de alunos, dados sensíveis de uma forma geral, né? A parte de cloud, né? Investimento de provedores de soluções de segurança em plataformas baseadas em nuvens, né? A abordagem muda um pouquinho, né? Quando a gente está migrando, adotando nuvem, ela exige novas abordagens de segurança. Não necessariamente o que funcionava para o que a gente tinha no ambiente on-premise, né? Dentro de casa instalado, ele funciona na nuvem, né? Então, ferramentas, conjuntos de dados, locais isolados, às vezes a gente não tem visibilidade do panorama completo, né? Eu vou trazer um pouquinho, a gente vai conversar hoje sobre isso também. Identidade de dispositivo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do Zero Trust, né? Na sequência aí, e conceitos como passwordless, né? Ou como a gente pode proteger melhor e reforçar toda a parte de identidade que é visto hoje como um novo perímetro de segurança, tá bom? Então, aqui no próximo, a gente fala um pouquinho sobre o Zero Trust, né? Essa abordagem Microsoft. Vocês vão poder observar isso em nossos materiais, né? Nossas bibliotecas de documentos, né? Que é como a gente ser efetivo para esse ambiente complexo, moderno, com força de trabalho móvel, várias identidades, dispositivos, aplicativos em nuvem, tudo isso acaba sendo englobado, tá? Um pouquinho mais dessa abordagem. A gente tem aí três panoramas, né, basicamente. A gente tem a parte de verificar explicitamente, né, sempre autenticar os usuários, autorizar com base em todos os pontos de dados disponíveis, né? Qual é o usuário, qual é o dispositivo que ele está utilizando, qual é o local de trabalho que ele está utilizando, será que eu tenho alguma anomalia? E eu estou constantemente fazendo essa validação. Segundo, utilizar o acesso menos privilegiado, né, o least privilege. Ou seja, a gente limita o acesso, isso já é bem antigo, né, um conceito muito primário de segurança, e aí a gente está sempre evoluindo, né? Então a gente tem alguns conceitos como just-in-time access e o just-enough access, ou seja, a gente concede o acesso além do mínimo possível, a gente só fornece naquele espaço de tempo, na janela de tempo, e somente estritamente necessário. Políticas, né, que são adaptativas e acabam ajudando a gente a fortalecer esses aspectos. Por último, assumir brechas, né, o assume breach, né, a gente minimiza o raio de impacto sempre pressupondo a brecha, né, a violação de rede, né? Então, com esse conceito, a gente evita a movimentação lateral quando a gente tem uma credencial comprometida, né? A gente segmenta o acesso pela rede, pelo usuário, pelo dispositivo, pelo aplicativo que ele está utilizando. Então, são aspectos muito importantes. Então, aí no Zero Trust, a gente tem 6 pilares, né? A identidade de dispositivos aqui à nossa esquerda, eles são basicamente o novo perímetro, né? Como eu havia comentado, né? Não é mais aquele ambiente tradicional que a gente tinha dentro de casa alguns anos atrás. E depois outros são complementares, não menos importantes, mas são complementares. A parte de dados, aplicativos, a infraestrutura e a parte de rede, né? Então, tem vários aspectos aí para a gente conversar sobre o Zero Trust, tá bom? Próximo slide aqui, visão Microsoft, né, das operações, né? Capacidade integrada para gerenciar as ameaças. Então, a gente tem esse ciclo, esse ecossistema. Acho que eu não vou passar por cada um deles, isso vai ficando um pouquinho mais claro conforme a gente for evoluindo aqui na nossa sessão de hoje, tá? Mas só para vocês terem ideia um pouquinho da integração desse ecossistema e essa visão holística, o que ela deve estar observando, tá bom? No próximo slide, eu trago uma ótica sobre os ataques que eles tinham uma linearidade, né? Eles seguiam ali um padrão, né? Observando os pontos de entrada, os vetores mais comuns, né? Que era o usuário clicar numa URL, clicar no e-mail, numa mensagem de phishing, ou até mesmo infectar
um dispositivo que ele está utilizando, né? Então era mais previsível a forma com que um ataque ou o atacante ele se movimentava dentro da organização para executar os objetivos, tá? Então, o que a gente tem observado? O que isso tem alterado? Né? A gente não tem mais que respeitar, né? Os atacantes não respeitam mais essas fases, né? Ele não tem que necessariamente seguir essa linha de raciocínio para executar os objetivos, né? Ele já pode executar direto e pulando etapas ou estágios de um determinado ataque, né? Então, aqui o Password Spray é um dos exemplos que a gente tem. A gente tem execução de código da nuvem, né? Repositórios, blob storage, qualquer coisa que possa armazenar algum código que ele seja executado, né? E eu forçar com que ele seja despejado no dispositivo. A parte de regras de Exchange, né? Uma vez que uma credencial ela foi comprometida, a gente tem que parar para observar que várias ações elas são executadas como mecanismos, né, ou técnicas de persistência, movimentação lateral e etc. O que isso quer dizer? Se uma credencial ela foi comprometida, não necessariamente eu vou lá, reseto a senha do usuário e está tudo resolvido. Né? Longe disso, né? É importante a gente ter isso em mente, porque ele vai tentar, sempre que obteve uma credencial, garantir que ele tem acesso ao ambiente mesmo depois da troca de senha. Então, a gente tem alguns aspectos, algumas preocupações para a gente ir trabalhando, sinais, verificações, né? Um plano efetivo ali de remediação de conta comprometida. Tem várias ações. Uma delas, de persistência, ele coloca uma regra no Exchange que ele encaminha todas as mensagens que o usuário está recebendo, né, nesse exemplo aí. Né? Ou seja, a senha foi resetada e ele tem acesso às mensagens daquele usuário que foi comprometido. Internal phishing, né, outro exemplo excelente. Né? O internal phishing é o quê? Normalmente a gente protege a nossa organização com anti-spam, anti-phishing, essas camadas na borda. Mas uma vez que uma credencial foi comprometida e ela tenta se movimentar lateralmente, ela vai tentar o quê? Comprometer outras contas, outros usuários, outros sistemas. E uma vez dentro, né, o internal phishing é muito mais fácil de ser executado porque, teoricamente, é um colega que está te mandando uma mensagem para você clicar ali naquela mensagem, né, alguma coisa que induz o usuário a comprometer outra estação, outra credencial, e aí ele vai se propagando dentro da organização. A ideia não é passar por todos aqui, tá? Era só para vocês terem uma ideia que os ataques, como eu comentei, eles não são lineares. Eles podem ser executados puramente na nuvem, ou no ambiente on-premises, eles podem ser combinados, né? Um ambiente híbrido, ele também pode ser combinado para potencializar um determinado ataque, tá bom? Então, se a gente tem esse aspecto, né, esse panorama todo e essas preocupações, qual que é o nosso desafio? Normalmente, quando a gente tem algumas soluções de segurança, tentando ser o mais agnóstico possível, a gente vai ter o cenário acontecendo, né? Vocês vão ver aqui nesse slide que a gente tem a Poly, a gente tem o Adrian, a gente tem o Mike, a gente tem algumas pessoas envolvidas e não necessariamente a ferramenta ou o conjunto de ferramentas que atuam no ambiente, ele vai conseguir ter uma visão holística do todo, né? O que está acontecendo, né? Qual é o big picture dessa história aqui? Então, o que pode acontecer, né? Pode acontecer de eu enxergar esses incidentes de segurança de formas isoladas. Ou seja, aconteceu um ataque, né, com Adrian, outro com Mike, mas eu vejo eles de forma totalmente segregadas e distintas, né? Eu não estou associando esses incidentes, né? E isso é muito preocupante porque se eu não vejo o big picture, quando eu vou remediar, eu vou atuar em cima desse incidente ou desses incidentes aqui, eu vou estar deixando alguma coisa passar, né? Algum detalhe, alguma brecha, outras coisas que foram alertadas, né? E pode acontecer até o pior, eu vejo um incidente, mas não vejo os outros 3 que aconteceram. É aquela falsa impressão que o meu ambiente foi remediado, eu dei uma resposta adequada num tempo curto e está tudo bem. E, na verdade, não está. O que a gente enxerga como ideal? Se a gente tem uma ferramenta que a gente consiga enxergar esse big picture,
ter as associações adequadas, né, os respectivos links, né, que eu quero dizer, entre a situação, e a gente vê que, na verdade, não eram vários ataques, ou era um ou outro. Na verdade, era um único ataque que ele foi desencadeando eventos dentro da nossa organização, né? Ou seja, ele chegou através de um spear phishing, né, para um determinado usuário no e-mail com link, e a partir daí ele fez execução de código, ele, com o mesmo usuário, ele fez escalação de privilégio, fez a movimentação lateral e, por último, executou os objetivos, né? Filtrou os dados, fez o roubo ali de dados. Às vezes ele implantou um ransomware na organização em vários sistemas para serem executados até uma data posterior, né? Isso aqui também ele pode ser visto como algo até maior, né? Um ataque APT, né? Aqueles ataques que eles estão em curso há muito tempo no ambiente, mas não necessariamente foram percebidos, né? Tem algumas médias que eles falam de 10 a 12 meses um ataque APT, né? Um ataque avançado. Ou seja, tem um atacante no seu ambiente que não foi percebido que ele está exfiltrando dados aos poucos para evitar qualquer suspeita ou que ele seja até mesmo identificado, tá bom? O que mais aqui, pessoal? A gente vai ver agora esse panorama todo, então a gente tem aqui esse ecossistema formado, eu vou fracionar ele para facilitar o nosso entendimento, né, e como é que a gente traz essas novas abordagens. Então, nesse ecossistema, a gente tem o Azure Sentinel, é o nosso CIEM de nuvem, né, o CIEM Microsoft. A parte de baixo, a gente fala que é o Microsoft Defender XDR. O que é o XDR? Vocês vão ver nos próximos slides que a gente tem a parte de Microsoft 365, né, a suíte de produtividade em si, tudo que a gente tem de proteção para ela, e também a família Azure Defender, que é tudo que eu tenho de proteção para componentes que a gente tem de nuvem, e a gente já vai entender como é que isso tudo está correlacionado, como é que isso tudo aí está interagindo entre si, tá bom? Quando a gente fala do Sentinel, a gente fala que ele é integrado, segurança ponta a ponta, etc. O que ele agrega de valor? A gente pode coletar os dados de segurança em larga escala, inclusive de outras nuvens, né? Ou seja, eu uso Amazon, eu uso Google, eu uso Microsoft também, né? A gente sabe que hoje o multi-cloud é uma realidade para muitas organizações, né? Para grande parte das empresas. Então, se eu tiver uma ferramenta que eu consiga conectar esses pontos e correlacionar esses eventos, com certeza vai ser muito interessante e vai melhorar cada vez mais a minha postura de segurança e a minha capacidade de detecção e resposta, que é o que está em pauta aqui hoje também com a gente. Baseado em inteligência artificial para detectar essas ameaças, né? O que tem de mais novo, ou até mesmo os ataques tradicionais, né? Reduzir falsos positivos, reduzir a quantidade de alertas para que o nosso time de segurança eles consigam dar uma resposta adequada para um incidente num tempo curto. Se eu tenho uma enxurrada de incidentes que são falsos positivos, eu vou demorar para chegar às vezes um evento que é algo real, um ataque de fato que precisa de toda a atenção do nosso time. Responder rapidamente com orquestração integrada e automação. É uma das grandes apostas, né, com segurança para essa postura mais moderna, né, para ataques sofisticados, é justamente a automação, né? O quanto que eu consigo automatizar ações, não depender da análise ou do tempo de uma pessoa, né, da parte humana ali, seja por questões de escala, a empresa às vezes não funciona 24/7, uma questão de fila de priorização, né? Cada minuto é indispensável, né, num ataque, né? Quanto mais rápido a gente der a resposta, mais interessante é, né? A gente vai reduzir ali o risco, o impacto daquele determinado incidente. Então, a automação ela é chave para isso, né? Ou seja, com fidelidade eu consigo identificar eventos e, uma vez identificados, eu consigo lançar ações específicas, né? Vocês vão ver que a gente tem uma parte muito bacana de Logic Apps, né? Eu crio fluxos baseados em gatilhos, ou seja, aconteceu um alerta, eu executo uma determinada ação. A gente chama muito como no mundo de segurança, os playbooks, tá bom?
Então, ó, falei agora do Sentinel. Se a gente descer daquela esfera agora, a gente vai falar da família Defender, XDR. A família XDR, a gente está falando aqui do Defender e está falando do 365 Defender, perdão, e do Azure Defender. A família 365 Defender, a gente tem aí 4 a 5 produtos, né, incluídos. A gente tem o Defender for Identity, a gente tem o Defender for Endpoint, for 365, Cloud Apps. Então, a gente tem alguns componentes nessa família que ajudam ali, de fato, a gente ter a proteção para a parte de produtividade. Se a gente olhar na camada Azure, né, a camada nuvem, aí a gente tem a família Defender, para proteger SQL, servidores que foram instalados como IaaS, containers, a parte de IoT, a parte de rede, aplicativos. Aí a gente acaba cobrindo e tendo essa a parte multiplataforma de proteção. Aí aqui eu tenho uma demo, eu vou passar alguns slides aqui para garantir que eu não esqueci de nenhum detalhe e que também nem todas as telas eu consegui reproduzir aqui no laboratório para vocês, né? Então, qual que é a minha ideia? A gente olha esses slides, quando a gente terminar, eu abro uma console aqui de um ambiente de simulação, um ambiente de teste, e aí a gente olha em conjunto algumas capacidades e vocês verem as possibilidades dentro dessa família e desse ecossistema para a gente trabalhar. Bom, quando a gente abre o security.microsoft.com, a gente está englobando ali todos os produtos numa proposta da gente fornecer para os nossos clientes uma experiência única, facilitada, que a gente consiga facilmente localizar o que é mais importante, o que precisa ser priorizado, entendido, o que é alerta de fato, com apelo visual muito bacana. Então, nessa primeira tela aqui que vocês estão vendo, a gente tem uma fila de incidente. E aí foi clicado num incidente chamado de Credential Chief Phishing Campaign. Então, ou seja, eu cliquei num incidente que está na minha fila de atendimento e a gente já consegue ver, de acordo com o MITRE, né, essa matriz do MITRE, quantas táticas foram utilizadas nesse incidente, quantos dispositivos estão envolvidos, né, foram impactados por esse incidente, quantos usuários, quantas mailboxes. Então, vocês vão ver que a gente cobre todo o ecossistema Microsoft 365, toda a parte de produtividade, ela está incluída aqui de uma forma muito, muito simples e muito legível para a gente entender. Quando a gente clica nos alertas de um determinado incidente, a gente consegue visualizar tudo que foi alertado de acordo com aquele incidente. Então, a gente vai ver sempre um título, né, desse alerta. Aí vocês vão reparar aqui a parte de título, a severidade, qual é o status, como que ele foi linkado para qual é o vínculo, né, com aquele incidente, quais foram os objetos impactados, sejam usuários, dispositivos e categoria e etc. Quando a gente clica aqui em Automated Investigations e a gente clica em um dos itens aqui que foram investigados dentro desse incidente, a gente vai conseguir visualizar um gráfico muito bacana, que a gente vai perceber quais foram os dispositivos envolvidos aqui nesse incidente. Estou tentando dar um zoom aqui para ver se fica um pouquinho melhor a visualização. As entidades que foram analisadas, aí ele já dá uma marca visual para a gente, ó, 7 usuários, 2 foram identificados como maliciosos, né? E depois a gente pode ir navegando aqui, que eu já mostro para vocês na console ao vivo, para a gente explorar com mais detalhes. Depois que eu cliquei nos usuários, se eu clicar no usuário em si, né, eu cliquei em Users e depois eu cliquei no usuário Jonathan. Então, eu posso marcar algumas opções para o usuário Jonathan, eu posso confirmar que ele é uma conta comprometida para o ambiente, eu posso resetar senha, a gente pode forçar que ele seja deslogado, né, fazer sign-out ali das páginas. Depois aqui a gente vai visualizar a parte de Logic Apps, ou seja, vocês viram os alertas e os incidentes agora nos slides anteriores. A partir dos alertas e dos incidentes, a gente pode vincular
determinados aplicativos lógicos, são esses Logic Apps dentro do Flow, que a gente consegue automatizar as nossas ações, né, através desses playbooks, né, escaláveis, integrados com soluções existentes. Então, é a biblioteca de exemplos e a gente pode criar os nossos próprios playbooks, tá bom? Então, aqui eu vou abrir para vocês a console desse ambiente de laboratório que eu comentei, e a gente consegue explorar um pouquinho melhor sobre esses aspectos. Então, essa aqui é a página de entrada, né, o landing page, que ele facilita para a gente com as visualizações, qual é o score de segurança da organização, a conformidade dos dispositivos, se eu tenho usuários em riscos, tudo que é importante para a gente dar atenção nesse momento. Quando a gente vem aqui na parte de incidentes e alertas, era onde a gente estava visualizando na apresentação, eu clico aqui em incidentes, eu simulei algumas coisinhas ontem aqui para aparecer na console, e aí vocês vão ver que eu tenho aqui 6 incidentes abertos. Ele tem já a classificação pela severidade, né? Alguns são médios, outros têm uma classificação alta, né? Ou seja, eu preciso dar uma atenção maior, né? Ou mais rápida para eles. Eu tenho aqui, por exemplo, possível força bruta para o RDP. Ou seja, eu tenho uma máquina com RDP exposto para a internet, que não é interessante, mas só para fins didáticos aqui. Eu cliquei nesse incidente, então aquela mesma ideia, né? No Mitre, eu vejo qual é a tática que está envolvida aqui, né? Ou seja, Credential Access é a tática que está envolvida. Qual é o dispositivo que está sendo impactado? É esse cara aqui, Test Machine 3. Qual é o nível do risco? High. Quantas entidades foram encontradas? Eu já mostro para vocês. Aqui em cima, a gente tem os alertas. Ele detalha, se eu clicar aqui no alerta, a gente vai obter todas as informações pertinentes a esse alerta. Aí ele vai falar o que aconteceu, qual é a cadeia, né, de eventos. A gente vai conseguir visualizar toda a cadeia de processos que foi executada, que levou a esse alerta a ser criado, né? Qual é a origem dele. Então, a gente vê quais são os executáveis, quais são os parâmetros bem específicos de cada executável, a conexão inbound, ou seja, tentaram força bruta no meu RDP, mas da onde veio? Né? Então, tem aqui o detalhe, inbound connection de um determinado IP. Aqui eu posso especificar se é um alerta verdadeiro ou se é um falso alerta. Às vezes pode ser um usuário que está errando a senha várias vezes ali para aquele RDP. Alguns alertas, se a gente clicar na técnica, a gente vai para a matriz do Mitre para obter os alertas, algumas dicas e alguns insights de como tratar e atuar. A gente pode fazer a gestão desse alerta, ou seja, eu posso encerrar o alerta, eu posso botar como resolvido e etc. Voltando, a gente viu o que aqui? A gente viu a parte de alertas. Agora vamos explorar a parte de dispositivos. Qual é o dispositivo que está envolvido nesse incidente? Poderia ter vários dispositivos envolvidos. No nosso caso aqui, só tem esse. Então, eu cliquei, eu consigo ver todo o resumo do dispositivo, qual é o risco que ele tem, quantos alertas específicos para esse dispositivo, e não só para aquele incidente. Mas a gente vê de forma mais ampla, e reparem aqui que os dados estão cruzados de uma forma muito interessante, que facilita muito a navegação do time que está tratando aqui e está dando resposta a esse incidente com muita facilidade. Então, a gente pode visualizar que 14 alertas são esses, específicos para esse computador. A gente pode ver numa linha do tempo como os eventos foram desencadeados, né, o que aconteceu. A gente pode ver uma parte de recomendações de segurança. Então, a gente tem vários itens aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho a visualização para a gente ver outras colunas. Então, eu consigo ver qual é a recomendação, qual é o componente recomendado, o tipo das ameaças para cada uma dessas recomendações,
as atividades e alguns tags que podem eventualmente aparecer. Aí olha outro recurso muito bacana, a gente consegue ver o inventário de software daquele dispositivo. E de acordo com o inventário de software, a gente consegue correlacionar isso com fraquezas. Ou seja, ó, essa máquina ela tem vários aplicativos instalados e alguns deles têm fraquezas. E a gente consegue ver quais são essas fraquezas e qual é o código de produto associado com elas. Ele também facilita para a gente a visualização de uma forma muito interessante. O que eu descobri de vulnerabilidade para essa máquina aqui? No caso dessa aqui, Test Machine 3, nada foi encontrado, mas eu já mostro para vocês uma máquina que eventualmente contém vulnerabilidade. Ela fala também quais são os KBs, né? Quais são as atualizações que estão faltando na máquina. Só para a gente reforçar, pessoal, não tem segurança efetiva se a gente não faz uma distribuição adequada, né? A gente não faz uma gestão de patch bem feita, né? Ou seja, se tem algo para ser explorado, ele vai ser explorado. Então, a gente pode ter, às vezes, melhores soluções, as melhores ferramentas, mas se eu tenho a parte de patch deficiente, continua sendo um problema bem grande. Tem que conseguir fazer essa parte muito bem. É o básico do preventivo, tá bom? Então, aqui também ele não reportou nenhum KB que está faltando. A gente poderia ainda, a partir dessa mesma console, a gente pode gerenciar algumas tags para as máquinas, a gente pode isolar o dispositivo, ou seja, eu isolo ele da rede, mas mantenho a conectividade com a solução do Defender for Endpoint. Eu consigo gerenciar ele ainda para fazer as remediações e as devidas verificações. Depois eu posso liberar ele de volta. Então, eu posso restringir a execução de aplicativos, por exemplo, não deixa esse endpoint executar mais nada que não seja assinado pela Microsoft. Então, ele bloqueia a execução de todos os aplicativos. Posso executar um antivírus scan? Com certeza. Outras ações aqui, posso coletar pacotes de investigação, ou seja, ele gera processos que estão rodando, partes de eventos, alguns logs, algumas informações, ele cria um pacotinho e manda para a gente ter ali a evidência. Eu posso iniciar uma Live Response Session. O que é isso aqui? Olha que recurso interessante. Quando eu clico nesse botão, a ideia aqui é que ele abra uma console que tenha um prompt de comando para aquela estação. Então, é exatamente um prompt. A gente pode dar aqui comandos bem simples, né? Só para vocês terem uma ideia, eu dou um comando do dir, eu estou listando todas as pastas ali do C, da onde? Daquela máquina que eu estou investigando. Então, voltando aqui para ela. O que mais que faltou aqui que eu não mostrei para vocês? Eu posso iniciar uma investigação automatizada, que aí ele tem algumas medidas, contramedidas já prontas de acordo com a ameaça que foi encontrada, ele mesmo faz a tratativa. A gente pode abrir um chamado para um especialista da Microsoft, com tempo de resposta curtíssimo, né, em alguns minutos, e ele já abre com tudo resumido. Quando eu clico, ele já manda qual é o tópico, eu posso adicionar algumas informações aqui sobre a questão que eu estou tendo, qual é o endereço de e-mail, para eu já receber o contato, tá? Então, aqui a gente viu os incidentes relacionados o device relacionado ao incidente que a gente abriu, que é esse aqui de RDP. Voltando aqui para ele, eu poderia visualizar os usuários que estão envolvidos. Por acaso aqui não tinha nada. Por quê, pessoal? Eu loguei nessa máquina com o usuário local. Ele está relacionado em outro aspecto aqui. E outra, não foi um logon com sucesso. Eu fiz tentativas de usuário e senha que não necessariamente são usuários válidos. Eu estou fazendo brute force na máquina, certo? Mailbox, né? Eu posso ter eventos e incidentes que eles estão relacionados a mailbox, a parte de investigação e as evidências e respostas, né? Aí como processo, endereço IP que foi encontrado e etc. Voltando aqui para os incidentes, vamos abrir aqui só mais um para a gente ter ideia daquelas abas já preenchidas por outros componentes.
Esse aqui já é um incidente multi-stage, ou seja, tem vários estágios aqui do MITRE envolvidos, né? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, a parte de acesso inicial, eu tenho a parte de discovery, eu tenho a parte de movimentação lateral. Olha quantos alertas eles foram gerados a partir desse incidente. E reparem que eles estão agrupados para facilitar o entendimento e a visualização dos times também. Então, ó, a mesma ideia do outro, né? Eu posso ir expandindo se eu tiver a curiosidade ou precisar entender mais sobre eles. Eu posso ver todos os dispositivos que estão envolvidos aqui nesse incidente. Ó, eu tenho as máquinas 1, 2, 3, 4. Cada uma tem seus respectivos alertas também. Eu disparei simulações diferentes justamente para vocês terem essa noção. Os usuários, aqui é um usuário local que eu utilizei para a máquina. Não tem o mailbox envolvido aqui nesse caso. Algumas investigações elas já foram executadas automaticamente. Vocês vão reparar que tem uma coluna que é a duração daquela investigação, tá bom? Quando eu clico aqui numa determinada investigação, vocês vão reparar que a gente está tendo a mesma visualização daquele slide que eu mostrei para vocês. Ou seja, eu tenho um gráfico que ele detalha para a gente tudo que foi analisado, quais são as conexões relacionadas para esse incidente. O que foi encontrado? Ó, ele encontrou uma evidência para esse tipo de ataque aqui, já vou mostrar para vocês. A parte de alertas, ó, ele encontrou um arquivo suspeito. Quando eu clico no arquivo, é a mesma ideia de visualizar toda a cadeia do arquivo, quais os parâmetros foram executados. Aqui, a partir dos arquivos e dos parâmetros, a gente pode desencadear outras ações, né? Eu posso abrir a página do arquivo para ter mais detalhes, eu posso fazer download do arquivo, posso querer fazer uma análise, uma análise do código, uma engenharia reversa daquele código. Eu posso submeter para uma análise mais aprofundada. Eu posso abrir o chamado, como eu comentei, eu tenho o Action Center. A gente pode abrir esse Go Hunt aqui. Eu posso abrir uma console que ele possibilita a gente executar queries, né, de uma forma mais livre, né, uma forma mais personalizada. Aí eu posso combinar queries e entender um pouco mais da cadeia de um determinado ataque, tá bom? O que mais aqui que a gente não explorou ainda? Deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe. De incidentes era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu fiquei de mostrar um dispositivo que tem vulnerabilidades. Então eu vim aqui, ó, tem uma parte de inventário de dispositivos. Eu vou clicar aqui nesse dispositivo Arif. E nesse dispositivo Arif, ó, o que ele tem de vulnerabilidades que foram descobertas? Olha que interessante, ele já traz os CVEs respectivos daquela máquina e qual é o software relacionado. Então ele fala aqui, ó, esse CVE, número código 30556, severidade, quando ele foi publicado e todos os detalhes, tá bom? E, ó, os softwares que estão envolvidos. Depois, o que eu ia mostrar para vocês? A gente tem uma parte aqui que a gente chama de Threat Analytics. O que isso faz? Imagine que a gente pode ter uma percepção de todas as vulnerabilidades, ataques, panoramas de eventos de segurança que estão em alta, que foram recentemente descobertos, qual é a técnica, o que está mais impactando as organizações. Então, a gente clica nesse ícone, Threat Analytics, a gente consegue ver esses detalhes que eu comentei, e quando eu clico, eu posso visualizar os detalhes. Aí, olha que bacana. A gente tem um overview dessa ameaça, ele dá todo o detalhe aqui com vários links, referências consolidadas, referências para sites, né, confiáveis, né, fontes efetivamente que a gente pode utilizar como literatura e obter as informações. E ele fala quais os dispositivos estão sendo impactados por essa ameaça. Por acaso, eu cliquei em uma que ela não tem nenhum dispositivo ou usuário impactado, tá? Mas eu vou escolher já uma. O que eu queria que vocês observassem também?
O Analyst Report, a gente consegue ver também mais detalhes e ele explica toda a cadeia de ataque, como é que ela funciona, quais são os princípios, como é que essa ameaça ela é entregue, quais são os próximos estágios, né, de um determinado ataque. Tudo isso aqui consolidado para a gente. Algumas trazem exemplos, né? Como é que o usuário recebe isso? Ele recebe um e-mail que tem aqui um link, ele clica no link que induz ele a baixar o código e, uma vez baixado, os próximos estágios são desencadeados. Mitigations, olha que legal, a gente consegue visualizar todas as técnicas e recomendações para a gente mitigar um determinado ataque. Eu vou voltar aqui um minutinho, vou escolher uma dessas ameaças que eu tenha dispositivos impactados. Eu tenho essa aqui, Stick Key Used in Ransomware and Target Attacks. Mais uma vez, a gente tem todos os detalhes, a gente consegue ver o relatório, a gente consegue ver os incidentes relacionados. Aí olha que legal, tudo intercalado e uma forma muito simples. Ou seja, tem uma ameaça no meu ambiente, eu consigo ver os incidentes e também consigo ver quais são os assets que estão impactados. Então, está aqui a lista de computadores que está sendo impactada. E por último, pessoal, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, a gente tem o Learning Hub. Acho que o meu tempo está chegando próximo do fim. Eu já vi a Carla me chamando. A gente tem o Learning Hub, que é um recurso muito interessante. Ele é relativamente novo, mas a gente tem um conjunto de vídeos, documentos, instruções para a gente estar mais confortável com essas tecnologias, como elas funcionam, e a gente tem ali um aprendizado de fato. Então, vai desde a investigação, treinamento básico, como é que eu faço o setup desses componentes, a gente pode fazer filtros e etc. Vale a pena a gente visitar. São vídeos simples, alguns são bem curtinhos, mas bem objetivos e bem diretos. Um outro recurso que a gente não pode deixar de comentar, aqui embaixo, se vocês repararem, a gente tem aqui, Evaluation and Tutorials. A gente tem a possibilidade de criar laboratórios para a gente simular execução de códigos e etc. Então, eu executei um aqui ontem, né? Eu montei um para que tivesse 4 dispositivos, justamente 1, 2, 3 e 4. E aqui na parte de simulações, a gente tem aqui alguns ataques feitos para esse propósito. Eu posso simular os ataques com empresas aí bacanas e conhecidas, né? Tem o Safe Breach, Ataque IQ e etc. Para a gente simular, a gente executa os ataques contra essas máquinas de teste e depois visualiza o resultado. É muito bacana e bastante rica a experiência nesse recurso. Tá bom? Carla, tem alguma pergunta no chat para a gente responder? Tem mais Marcelo, 2 minutos. A gente está com tempo, dá para fazer algumas perguntinhas assim. A primeira que separaram para eu te falar é em relação a Zero Trust. Querem saber se existe algum assessment disponível. Excelente pergunta. O Zero Trust, aquela abordagem que a gente viu no começo dos slides, a gente tem disponível de forma gratuita os assessments de Zero Trust baseados naqueles 6 pilares. Então, são questionários muito simples. Entra na página, a gente preenche essas perguntas e no final ele dá um resultado para comentar quais são as recomendações, qual caminho seguir, quais são os documentos relacionados para a gente conseguir endereçar o Zero Trust dentro de um determinado pilar daquele. Tá bom? Tá ótimo, Marcelo. Também querem saber sobre o Azure Security Center, que você falou bastante, se ele é gratuito ou se é pago. Excelente pergunta. O Azure Security Center, ele tem um free tier, ou seja, ele tem uma camada que é totalmente gratuita e ela traz para o administrador ou para o profissional que está trabalhando com a tecnologia várias recomendações de como melhorar a postura de segurança. É muito interessante a gente utilizar, até como aquela parte de fazer o básico, né, da parte de segurança, e a gente seguir as recomendações.
tem algumas outras apresentações de outros colegas que até fazem desafios muito saudáveis, né? Olha, pega o Azure Security Center e pega lá as top 3 de recomendações de segurança, executa elas no seu ambiente. Então, gradativamente, a gente vai conseguir melhorar a postura de segurança da nossa organização. Maravilha. Marcelo, quando você mencionou o Azure Sentinel, a pessoa que mandou a pergunta não entendeu se é possível conectar outras nuvens como AWS e Google. Você pode explicar um pouco melhor? Perfeito, posso. Como eu comentei, o Azure Sentinel, ele é uma ferramenta que ela é super democrática, né? A gente pode trabalhar com os produtos Microsoft, a gente ganhar os insights de tudo que vocês viram do potencial do Defender, XDR Defender, Azure Defender. Posso colocar conectores para nuvens de terceiros, né? AWS, Google. Posso conectar com o ambiente on-premises e numa única console a gente ter a visualização do Big Picture, né? A gente olhou muito aqui o mundo de produtividade e o mundo Azure. Então, a gente pode dar um passo além, a gente pode evoluir a visão e a capacidade de detecção e resposta para o nosso ambiente, e eu posso correlacionar os eventos com uma forma muito mais livre e interessante. Ali a gente viu a credencial em algum evento ali do Alex, ela foi comprometida. Eu posso fazer queries, né? Pô, será que o Alex ele fez logon ou utilizou recursos na AWS desde que a credencial dele foi comprometida? Eu posso desencadear aplicativos lógicos para tomar contramedidas, né? A partir de que aconteceu um determinado evento, alerta ou incidente, eu executo algumas ações como, por exemplo, bloqueia a conta do Alex, mande um SMS para o administrador, desliga o servidor, né? Roda um comando para desligar o servidor, tirar alguns containers do ar. As possibilidades são quase infinitas aí para a gente tratar os casos. Mas sim, o Sentinel a gente pode conectar ele para basicamente qualquer coisa, e ele já possui vários conectores prontos lá disponíveis, né, para fazer a ingestão dos dados. É assim que ele trabalha, né? Ele faz a ingestão de dados de qualquer fonte de dados, praticamente, qualquer fonte de qualquer source, consolida, correlaciona e a gente tem os alertas, tá bom? Tá claro, Marcelo. E essas são as perguntas que a gente recebeu. Acho que ficou tudo muito bem explicado. Então, se você quiser fazer alguma consideração final, a gente já pode encerrar. Pessoal, era só isso. Queria agradecer pelo tempo. Espero que tenha sido produtivo. Eu espero que nós, aqui como Microsoft, a gente tenha conseguido ajudá-los a melhorar e fortalecer a postura de segurança, né, com esses desafios aí que a gente viu que estão cada vez mais em alta. Obrigado aí pela atenção. Sim, Marcelo, também é o que eu também penso. Com a quantidade de inovações tecnológicas que não param de surgir, a gente não pode deixar de se manter atualizado, tanto em relação a isso, como também aos novos tipos de ameaça que não param de surgir. E, claro, saber como se proteger, e a sua apresentação ajudou muito nisso. Eu também espero que a sessão de hoje tenha ajudado vocês nesse sentido. O nosso chat vai ficar disponível por mais alguns instantes, caso tenha surgido alguma última dúvida final. E amanhã a gente continua com a nossa série, que será o terceiro encontro, onde a gente vai falar sobre a inteligência na automação do trabalho moderno. As inscrições para essa e as demais sessões também ainda estão abertas. Eu espero por vocês. E para saber sobre os nossos próximos eventos, sobre outros temas, é só acessar o QR Code que já vai aparecer na sua tela. Muito obrigada pela sua presença hoje e até amanhã. Obrigado, até amanhã.